porque os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Meus amados, nós gostaríamos de falar convosco através desse vídeo a respeito desse assunto muito importante para cada cristão, para cada pessoa que deseja aumentar o seu conhecimento a respeito de Deus. Essa afirmação foi feita pelo apóstolo São Paulo, né? E eu gostaria de falar sobre o ministério um pouquinho, nascimento e ministério do profeta Irmão Branham. Ele nasceu em 6 de abril de 1909 e a sua família não era cristã. E ele, então, nasceu em uma cabana muito humilde e na manhã do seu nascimento uma luz pairou sobre a janela daquela pequena cabana, não é? Então, é só para fazer uma base, porque não nos dá o tempo suficiente para falarmos detalhadamente a respeito desse assunto. Mas, então, vamos pensar na afirmação do apóstolo São Paulo, que os dons são dados sem arrependimento. Isso significa que não depende da pessoa se converter, ser cristã, para ter dons. Ela já tem dom quando vem ao mundo, ela já vem com seus dons. Então, ela pode exercer dons mesmo não sendo cristã, para que as pessoas não sejam levadas através da influência de determinadas pessoas que exercem certos dons, não é? Porque isso não depende nem mesmo da salvação da pessoa. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre a vida desse profeta. Então, ele foi, na verdade, um nazireu de Deus. Quando ele já tinha mais ou menos seus 7 anos de idade, o Senhor disse a ele em visão que ele não deveria nem fumar, nem beber, nem desonrar o seu corpo com prostituição, porque haveria uma obra para que ele fizesse quando ele tivesse já uma maioridade. E assim foi. Ele nunca fumou, nunca bebeu bebida alcoólica e nunca desonrou seu corpo com prostituição, porque justamente ele era um nazireu, assim como Sansão. O pedido de Sansão, ou digo, feito por Deus a Sansão, é que ele não cortasse o seu cabelo, né? Ele era um nazireu e o pedido que lhe foi feito é que não cortasse seu cabelo. O pedido feito ao profeta desta era foi que não desonrasse seu corpo com nada dessas coisas já mencionadas. E você vai notar também que o Senhor Jesus Cristo também foi um nazireu de Deus. E a ele não lhe foi permitido constituir uma família. Você vai ver que outros profetas tiveram famílias, filhos, né? Mas o Senhor Jesus Cristo não teve. Então vamos apenas fazer uma base de conhecimento para nós a respeito desse assunto. Agora, o apóstolo São Paulo disse que ele foi chamado desde o ventre de sua mãe, em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ele disse que teve esse chamado para ser profeta desde o ventre da mãe, para confirmar aquilo que nós dissemos, que a pessoa não precisa se converter primeiro para ter dons, né? Então, nesse caso, confirma-se que São Paulo teve o seu chamado mesmo antes de nascer, não é certo? Agora, nós vamos observar um outro aspecto muito importante, que isso sim pode até trazer um pouco de perplexidade a alguém que não tenha conhecimento bíblico, não é? Você sabe que Deus nos tem dado o livre-arbítrio.
o ser humano tem o livre-arbítrio. O próprio profeta de Deus, para esta era, afirma isso, que Deus permite às pessoas elegerem aquilo que elas desejam ser. Ela pode querer ser cristã ou não ser, ela pode querer se casar ou não casar, pode escolher a profissão que ela deseja ter e assim por diante. Então isso é muito importante, mas existe, agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma afirmação importante bíblica, né? Eu anotei aqui, então, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 28, nós encontramos escrito assim, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados pelo seu decreto. Você observou essa expressão? Ser chamado por decreto. Então, nós vamos observar o seguinte, que existe um certo tipo de pessoas que têm o livre-arbítrio para fazer o que quer. Mas existe um outro tipo de pessoa que não pode exercer esse direito de livre-arbítrio. Isso parece até terrível você pensar nisso, mas é verdade. Os que são chamados por decreto não têm o direito de exercer o livre-arbítrio. Agora, os que não são chamados por decreto, esses podem fazer o que quiserem, podem eleger o que quiserem das suas vidas. Tanto é que o profeta desta era, quando ele era insultado por alguém, às vezes outros jovens, por jovens moças, não é? Porque ele não fumava, ele não bebia, seu pai era um alcoólatra, não é? Então, não era cristão na época de seu nascimento, e quando ele era jovem, às vezes as moças, os rapazes, lhe insultavam, porque ele não bebia, porque ele não fumava, e às vezes ele ficava até mesmo nervoso com isso. E ele chegou a tentar provar, porque eles o chamavam de mariquinha, porque não fumava, não bebia. Alguém até chegou a dizer, um colega de seu pai, um amigo de seu pai, chegou até a dizer, se não fuma e não bebe uísque, então não é um brana. Não pode ser um bom brana, né? Mas o Senhor Deus lhe havia escolhido para ser um servo. Então ele não podia fazer isso, mesmo tendo tentado provar para as pessoas que não era uma mariquinha, e ia fumar, ia fazer como os outros, o Senhor nunca lhe permitiu isso. Eu não sei se você já observou isso, que se você é um eleito, porque os eleitos são os que são chamados por decreto, e os nomes dos eleitos estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Não é depois que ele se converteu, não é depois que ele reconheceu a Jesus Cristo como seu Salvador. Aquilo foi apenas o desenrolar dos fatos já pré-determinados por Deus. Mas os nomes dos eleitos, esses que são chamados por decreto, já estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então, ele não tem o direito de escolha. Se vocês me permitem um testemunho pessoal, quando eu era jovem, eu fui chamado para o Evangelho, muito criança, muito jovem, né? Muito pequeno ainda, aos 9 anos de idade, 8 anos por aí, eu já fui chamado para o Evangelho. Mas você sabe, como todo jovem, quando cresce, fica adolescente, às vezes não quer mais servir a Deus. E eu tentei também. Eu também tentei não servir mais a Deus, mas o Senhor Deus não permitiu. E às vezes eu me punha a pensar na época, há muito tempo atrás, né? Eu me punha a pensar, por que que os outros podem se desviar ou se desviarem e eu não posso? Por que que Deus dá o direito a uns de fazer o que querem e não dá o direito a outros? Até que nos chegou o conhecimento dessa verdade. Existe alguém que é chamado por decreto, mas existe alguém que tem o livre arbítrio. Então, nós vamos deixar essa afirmação muito importante
para vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você é eleito de Deus, você não pode exercer o seu direito de livre-arbítrio. Você não tem esse direito. Nós poderíamos até mesmo fazer a pergunta que São Paulo fez com respeito a Esaú e Jacó. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Por acaso Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqueles que ele chamou por decreto, esses não têm direito. É como São Paulo disse. São Paulo não disse que foi chamado desde o ventre da mãe? Pois bem, ele disse isto. Então o que acontece? Ele chegou a dizer: eu sou um preso do Senhor. Amém? Eu acho que deu para entender, né? Se você é chamado desde antes da fundação do mundo e tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você é um preso do Senhor, você não tem a liberdade de fazer o que você quer. Eu digo isso com experiência própria e com base nas Escrituras. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.